Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Queridos, eu estou bem à vontade aqui porque eu conheço muitas pessoas aqui. Muitos me conhecem quando eu ainda era adolescente. Inclusive, eu estava aqui na pedra fundamental da igreja. Eu vim visitar aqui neste ato solene, foi um momento muito interessante. E, assim, um abraço para todos que eu ainda não consegui abraçar. O Elber, falei com ele ali agora. Bem, enfim, a todos os meus queridos amigos e irmãos. Bom, e também não posso deixar de apresentar minha família. Está aqui a minha esposa, Nai, e os meus dois filhos, o Pedro Paulo e a Rebeca, já está ali junto com a Darcy. Ela já vai para o colo de todo mundo. E mandar também um abraço do pastor Antônio Targino, da Igreja Batista Estado Jardim, do qual eu sou pastor auxiliar, juntamente com o pastor Márcio, que domingo passado esteve aqui, dando também uma palavra. Então, a alegria realmente é tremenda, a alegria é enorme, e para expor esta alegria, eu vou expor uma palavra que está numa carta, que é denominada, dentre outros títulos que ela tem, também de Carta da Alegria, que é Filipenses. Né? Mas antes de abrir esta carta, é interessante que nós saibamos algumas coisas relacionadas a esta carta. Inicialmente, que ela foi endereçada a uma igreja que se encontrava em uma colônia de Roma. E esta colônia de Roma ela foi invadida, na época, por Filipe II da Macedônia, que é mais conhecido como o pai de Alexandre o Grande. E isso aconteceu em 360 a.C. É interessante essa informação, nós vamos ver um pouco mais à frente o porquê. Hoje essa cidade ela faz parte do território da Grécia, ela não possui mais este nome, não é? Filipo, mas ela ainda existe. Na época, não existiam judeus nesta cidade. É interessante, se vocês observarem ou lerem Atos, capítulo 16, do verso de 6 a 12, vocês vão ver o motivo pelo qual não tinha judeus. Ali explica muito bem a origem desta cidade, desta igreja. E ali existiam prosélitos, que eram aqueles gentios que eram convertidos à fé cristã. Pois bem, mas devemos também entender a origem desta igreja. Devemos entender como ela surgiu. E aconteceram alguns fatos, e aí Atos 16 ele vai nos mostrar bem que, primeiramente, foi necessário que uma mulher chamada Lídia ela aceitasse, ela era uma comerciante, ela aceitasse o evangelho. Outra coisa que aconteceu em Atos 16, ali em Filipos, é que uma mulher que era endemoniada, ela também aceitou a Cristo. Outro fato interessante, que na cidade de Filipos, Paulo foi açoitado e foi preso. E ali na prisão, o que aconteceu? O carcereiro também foi salvo pela mensagem do Evangelho. Não só ele, mas como toda a sua família. Então, esse grupo de pessoas provavelmente foram os membros fundadores da primeira Igreja Batista de Filipos. Muito provavelmente foram eles. Eles foram que iniciaram um trabalho da igreja ali, na Igreja Batista, né? A igreja primitiva. Ok? Passados alguns anos, Paulo teve que se ausentar daquele local. Mas a igreja ela não se esqueceu do apóstolo. E ela continua mandando contribuições para o apóstolo Paulo, para o seu... financeiramente, mandava valores financeiros para o apóstolo Paulo e também mandou uma pessoa para que ele pudesse ajudar nas suas necessidades. Era Epafrodito. Então, diante disso, nós já temos uma noção de como era a igreja de Filipos. E acontecia também
que a igreja de Filipos estava sendo atacada por uma doutrina dos judaizantes. Se vocês lerem Atos 15, vocês devem lembrar que aconteceu uma assembleia ali. E nessa assembleia foi decidido que o evangelho de Cristo Jesus era para ser propagado, era para ser essa mensagem para todas as pessoas e não apenas para judeus ou prosélitos, também para gentios. Então, esses judaizantes eram as pessoas que não concordavam com a decisão dessa assembleia que foi feita, e podemos ver lá em Atos 15. Então, esta é a carta que foi endereçada à igreja de Filipos, que estava trabalhando mais ou menos nessa linha. Então, as pessoas iniciais nós já conhecemos, nós já sabemos quais eram os problemas que estavam sendo que estava acontecendo ali na igreja. Então, Paulo escreve esta carta para justamente combater esse tipo de coisa. Ok? Então, nós vamos ler Filipenses, só que no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. O capítulo 1 e 2, brevemente aqui para que nós possamos entender, são os exemplos. O primeiro capítulo ele fala dos exemplos das perseguições que os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época, mas mesmo assim eles estavam se mantendo na fé cristã. E no capítulo 2 fala do exemplo de humilhação de Cristo para com todos nós. Ele se fez servo, né? Ele se humilhou, se fez servo, mas mesmo assim ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha na vida dele. Já no capítulo 3, onde nós vamos ler agora, nós vamos percorrer um pouquinho e nós vamos trabalhar bastante aqui, ok? Todo mundo abriu aí as Bíblias, Filipenses, capítulo 3, diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente,
isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Vamos orar agradecendo pela palavra de Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pois estamos reunidos aqui como igreja para adorar, louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que eu fale muito pouco, mas o Teu Espírito, através do Teu servo, Senhor, possa falar e atingir os corações das pessoas que estão precisando. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado por este ano. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o momento em que Paulo está escrevendo esta carta não é um momento onde nós geralmente vamos para uma mesa, escrevemos com ar-condicionado, não. Paulo se encontrava preso. Paulo estava preso. E essa prisão era juntamente com os soldados que eram chamados da guarda pretoriana. Geralmente eram 9.000 soldados. Claro que não eram 9.000 prendendo o apóstolo Paulo, mas eram uma guarnição separada para ficar vigiando pessoas que apelavam a César quando de algum problema que ocorria juridicamente. Então, Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. O interessante é que mesmo preso, mesmo na situação que ele estava, algemado, cercado de guardas, nós já podemos perceber inicialmente, no verso 1, que ele nos dá uma grande lição. O interessante é que, ao olhar para Paulo nessa situação, ele deveria ser o único a não entusiasmar as pessoas a ficarem alegres. Mas ele já começa no verso 1 dizendo: alegrai-vos no Senhor. Como pode isso? Um homem preso querer que as pessoas se entusiasmem no Senhor, se alegrem no Senhor, quando da situação dele não era uma situação de alegria. Mas aí é a grande lição para todos nós. É aí onde nós já tomamos a vida de Paulo como exemplo para as nossas vidas. O que nós podemos aprender aqui? Que mediante as situações de dificuldade, mediante as situações ou circunstâncias que para os nossos olhos é impossível, é difícil de atravessar, mediante qualquer problema que eu ou você possa estar passando, a alegria do Senhor não é centrada nessas coisas. A alegria do cristão é centrada em Cristo Jesus. Então, queridos, você pode estar passando por algum problema. Eu passo por problemas, todos nós passamos por problemas, mas a nossa alegria não está baseada nisso daí. Nossa alegria está baseada em Cristo Jesus. E aí eu faço uma pergunta para a igreja. Será que as circunstâncias da vida, será que os problemas diários têm tirado o sorriso da sua face? Tem feito com que você não se alegrasse mais?
Será que as pessoas ao nosso redor, e eu não digo ao redor aqui dentro da igreja, mas lá fora, têm olhado para você e imediatamente o vê e fala assim, aquele realmente é um cristão, olhe para o rosto dele, ele está feliz. Independentemente do problema que você está passando, você tem que demonstrar felicidade. Eu não estou falando que nós não devemos ficar tristes em alguns momentos. Não, os problemas acontecem e nós nos entristecemos. Mas, perante as pessoas que não conhecem esse Cristo que nós conhecemos, perante as pessoas que devem olhar para você e falar assim, realmente há algo diferente nele, pois ele está alegre diante dos problemas, é porque ele tem um Cristo, ele tem Jesus na vida dele. É assim que nós devemos agir diante das dificuldades, para mostrar para as pessoas que nós somos mais do que vencedores. Não é verdade? Mas não termina por aí. Se olharmos para a vida de Paulo, nós vamos compreender o porquê que ele agia dessa forma. O porquê que, mesmo em situações adversas, ele incentivava as pessoas a se alegrar. Queridos, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele tinha um relacionamento de oração com o Senhor. Ele tinha um relacionamento espiritual. Mas o Espírito Santo que habita ou habitava em Paulo é o mesmo que habita em você. Então as atitudes dele não podem ser diferentes das nossas. As nossas atitudes devem ser a mesma. Agora, ele não para por aí. No verso 2, você vai compreender que ele está demonstrando agora o ataque dos judaizantes a esta igreja. E para que ele possa combater esses judaizantes, ele faz algumas explicações. Ele fala sobre a questão da circuncisão, onde para esses judaizantes a circuncisão era o que levaria à salvação. Mas Paulo está explicando que a circuncisão não levaria à salvação. Na verdade, a salvação vem mediante a fé, né? A graça de Jesus nas nossas vidas. E nós podemos entender esse conceito, se vocês abrirem Gálatas, capítulo 2, de 3 a 8, vocês podem conferir e vocês vão ver essa questão onde Paulo fala sobre a circuncisão. O interessante é que ao falar disso, dá-se a ideia no original de que os judaizantes estão falando mais de uma marca do que realmente a circuncisão, que é a circuncisão do coração, que é a circuncisão realizada por Cristo Jesus nas nossas vidas. Outro texto interessante, onde você pode conferir o apóstolo falando sobre a circuncisão, Colossenses 2, de 11 a 13, que vai explicar a respeito da real circuncisão, que é a circuncisão do coração. Então, prestem atenção o que está acontecendo naquela igreja. Está sendo atacada por falsas doutrinas, por doutrinas que querem fazer com que os cristãos desviem o seu olhar para um olhar diferenciado daquele que realmente que é Jesus. Agora, Paulo mostra para os judaizantes que ele poderia ter um currículo religioso bem maior do que todos esses judaizantes. Aí, currículo religioso, o que é isso? Será que vocês já conheceram uma pessoa que quando você vai falar assim, eu vou citar o Tiago, que ele é meu amigo desde pequeno, né? Então não vai ter problema. Fala assim, Tiago, tudo bom?
Aí ele, meu querido, você sabe que na frente das pessoas eu não gosto muito de ser chamado de Tiago. Você fala assim, doutor em divindade do terceiro céu, formado em Harvard. Eu não sei se vocês conhecem pessoas desse tipo, que tem que ser chamado de doutor. E que você, quando vai falar com ela, você fica até um pouco ansioso, porque se você falar alguma coisa que esteja errado, parece que o cara vai te fulminar assim com os olhos. Mas aí o que acontece? Paulo, ele está mostrando o seu currículo religioso. Vocês podem perceber aqui no verso 5. Vamos ler aqui rapidamente. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, e nós sabemos que em relação às leis, em relação ao conhecimento, Paulo realmente tinha esse conhecimento. Ele foi aluno de Gamaliel, que era doutor e autoridade naquela época. Então, realmente, ele tinha o que provar. Agora entendam que para chegar aonde ele chegou, para ele ter todo este currículo religioso, vamos chamar assim, não foi numa faculdade de teologia, em 5 anos que ele aprendeu. Não foi. Não foi uma pós-graduação lá em Harvard, onde o Tiago fez. Não foi. Foi uma vida toda. Ele aprendeu desde criança as práticas da religião judaica. E nós sabemos que é assim. Desde criança, os judeus, eles aprendem sobre as suas práticas religiosas. Crianças com 12 anos já têm um conhecimento fantástico sobre as leis. E Paulo, ele está mostrando para aqueles judaizantes que ele tinha conhecimento. E ainda mais, ele fala que ele era irrepreensível. Ou seja, diante das leis, não tinha o que falar dele, porque ele tinha conhecimento. Mas o mais interessante nisso tudo, queridos, o mais interessante e o que me encanta mais na vida de Paulo é que ele diz que tudo isso para a vida dele é resto. Ele diz que toda a vida dele de conhecimento, toda a vida dele de prática religiosa, e nós acabamos de ler aqui no capítulo 3, ele diz que é esterco, essa é a palavra. Ele diz que é resto, ou seja, toda a vida dele em relação às leis judaicas, para ele não servia de nada, porque ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. E ele colocou o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Queridos, o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Meus amados, nós, ou o mundo ao nosso redor, tem feito que nós estejamos ligados em tudo. Nós estamos presos a faculdades, estamos presos aos nossos trabalhos, estamos presos aos computadores, estamos presos na corrida contra o conhecimento. Nós temos que estar mostrando para todos que nós somos os melhores, mas, infelizmente, nessa corrida, nós temos colocado o que é mais importante nas nossas vidas em segundo lugar. Quando olhamos para Paulo e observamos que toda a vida dele de conhecimento, de vivência naquilo que ele acreditava, quando ele teve um encontro real com Cristo, ele diz que isso não serve de nada. Se olharmos para este exemplo e agora focarmos nas nossas vidas, o que você tem colocado em segundo plano? Será que você tem buscado mais as coisas materiais? Será que você tem buscado mais o conhecimento? Eu não estou falando que é errado fazer isso.
Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos estudar, mas, em primeiro lugar, o que tem sido prioridade nas suas vidas. Paulo percebeu que, mesmo encarcerado, ele era livre. Ele estava liberto das leis quando ele encontrou Cristo Jesus. Nós somos libertos. Nós não estamos presos nem algemados. Nós somos libertos em Cristo Jesus. E nós temos que reconhecer que esse Cristo que faz parte da minha vida, da sua vida, ele é a primícia. Queridos, o que eu estou falando aqui é uma realidade. Pessoas têm colocado os bens materiais, as práticas de muitas coisas aí fora, em primeiro lugar. Isso é uma realidade. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas cristãs, é uma realidade. Pessoas que têm compromissos e marcam compromissos nas horas que tem alguma programação da igreja. Pessoas que trocam as coisas importantes da vida cristã por alguma coisa lá fora. Queridos, e aí olhando para Paulo, olhando o exemplo de vida dele, eu não estou falando de um curso que ele fez, não, é a vida dele toda de conhecimento. E quando ele encontra Cristo Jesus, tudo muda. E esse tem que ser o nosso sentimento diário. Nós temos Cristo Jesus nas nossas vidas. Ele é a primícia. Ele tem que ser buscado em primeiro lugar, em tudo, em tudo. Mas ele não para por aí. Paulo, ele não só fala do seu exemplo de vida, mas agora ele também vai falar sobre a sua vida cristã. E aí no verso 12, ele fala muito bem sobre isso. Podemos perceber no verso 12 a sua humildade. O interessante é que, se analisarmos o seu currículo cristão agora e compararmos as nossas vidas, aí é outra surra. Porque Paulo, quando realmente percebe que Cristo é o primeiro em sua vida, ele vive de uma forma intensa o cristianismo. Eu estava vendo um vídeo do pastor Juscelino Pereira. Se eu não me engano, ele esteve até hoje aqui em Natal. E ele estava falando sobre a sua vida em comparação com a vida do apóstolo Paulo. Ele disse que a única coisa que ele passou em comparação ao apóstolo Paulo foi fome quando a comida atrasava. Quando a comida atrasava. Queridos, nós não temos noção do que realmente é viver o cristianismo. Nós não temos noção. Pessoas nesse exato momento que eu estou falando, estão morrendo. Pessoas estão morrendo simplesmente por falar de Cristo. Nós temos toda a liberdade do mundo para falar sobre Cristo, para ler a palavra, para escutar a palavra. Você abre a internet, você encontra a Bíblia de todas as versões, cantada para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para idoso, para vovó, para titia. Nós temos a liberdade de ler a palavra, nós temos a liberdade de pregar a palavra, enquanto em outros países tem pessoas morrendo, sendo queimadas, simplesmente por falar, eu acredito em Cristo. E nós, o que nós estamos fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo? Açoites que Paulo sofreu, nós passamos longe de tudo isso. Graças a Deus.
Graças a Deus. Mas nós temos oportunidade de pregar o Evangelho. O interessante é que Paulo não faz esse tipo de comparação. Ele não faz. Ele não faz essa comparação por quê? Que quando ele olha para Cristo, ele percebe que mesmo sendo aquele homem que pregou em vários lugares, ele é um servo. Se vocês olharem no capítulo 1, no verso 1, como ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servo. É isso que ele é. É isso que nós somos, servos. E o que me deixa mais entusiasmado nesta carta é o verso 15. A partir do verso 15. Ele diz que ele é maduro espiritualmente. Ele é maduro espiritualmente. E uma das características da maturidade cristã, principalmente a maturidade de Paulo, é a consciência da sua própria imperfeição. E ele demonstra isso afirmando que ainda está na corrida para alcançar o seu alvo principal, que é Jesus. Queridos, você pode ter 20 anos de caminhada cristã, 30 anos de caminhada cristã. A maturidade cristã, por exemplo, as igrejas hoje têm buscado o avivamento. Muitas igrejas falam sobre isso, o avivamento espiritual. Esse avivamento vai acontecer quando a igreja de Cristo Jesus perceber na sua maturidade cristã que quando ela olhar para Cristo, ela ainda tem muito que aprender. As nossas vidas, quando olhamos para Cristo, nós temos que perceber que nós temos que buscá-lo mais ainda. Que nós não somos nada, que nós precisamos e dependemos do Senhor a cada momento. Queridos, nós, muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas tinha um conhecido que ele dizia que quando ia à igreja, ele ficava reparando na vida das pessoas que não estavam agindo da forma que deveria agir. Não sei se já aconteceu isso, você parou assim e pensou, poxa, fulano não está agindo da forma certa. Nós, como cristãos, nós devemos exortar, nós devemos chegar na pessoa, conversar. Mas nós não devemos usar isso como desculpa para perder ou deixar de fazer algo para o Senhor. Por que eu tenho dito isso? Porque nós, infelizmente, nós sempre estamos fazendo comparações. Isso é fato. Nós sempre fazemos comparações. As pessoas lá fora estão sempre olhando para todos nós e estão fazendo comparações. Se nós não estivermos refletindo a imagem de Cristo, como eu falei anteriormente, através, por exemplo, da alegria de viver o cristianismo, como as pessoas vão querer aceitar esse Cristo? Conheci um pastor, ele era militar. Ele, quando estava fazendo o curso de formação para oficiais na escola, ele já era evangélico e ele sempre juntava a turma para falar sobre Cristo. Isso é muito comum, né, no nosso meio. Onde nós estamos, né, a gente junta com os outros cristãos, pegamos o violão. E aí, muitas pessoas foram acrescentando ali aquela união dos jovens, ali, dos estudantes. Muitas pessoas iam aceitando a Cristo. Existia um rapaz, um aluno lá, que ele olhou para ele e falou, esse daí não tem jeito. Eu não sei se você já
pararam. Eu já fiz isso, infelizmente. Mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ele nos mostra de uma forma diferente. Mas a gente tem aquele preconceito de olhar para uma pessoa que é do mundão mesmo, como a gente fala, e falar assim, esse daí eu acho que não vai ter jeito não. E foi esse o pensamento que ele teve. Ele olhou para o rapaz, mas ele não deixou de tentar. Ele falou de Cristo para a pessoa, mas o cara não quis saber de nada não. Não aceitou, mas ele fez a parte dele, né? Que é o que a gente faz. O cara não quis nada, mas ele falou de Cristo Jesus. Passou o tempo, todo mundo se formou, e aí ele, nas viagens, encontra aquele rapaz no aeroporto. Eles eram colegas, né, de turma. Ele foi cumprimentar. Quando ele cumprimentou, ele falou, e aí, meu irmão, tudo bom? Ele calma, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aí ele chega, fez assim, ficou assustado. Ele, como é que pode? Faz pouco tempo? Poxa, eu fiquei feliz. Ele ficou... Aí ele, não faz pouco tempo, não. Foi lá no quartel, na época que você falava de Cristo. Eu aceitei naquela época. Ele, não é possível. Eu lembro que eu falei de Jesus para você. E eu lembro que você me deu um não bem grande. Ele realmente, eu te dei um não bem grande. Mas eu estava olhando para você. Eu queria ver se tudo aquilo que você me falou, se tudo aquilo que você pregou na minha vida, você estava vivendo. Enquanto você falava, eu te observava. Igreja, você acha que é diferente na vida de vocês? Você acha que as pessoas não estão observando a sua vida? Você acha que o Cristo que você está pregando, você está sendo exemplo do que você tem falado? Graças a Deus, aquele irmão, ele vivia o que ele falava. Porque as pessoas estão olhando para vocês, estão olhando para mim. E ele quer ver as suas atitudes, as nossas atitudes. Pois quando damos uma tropeçada, ele é o primeiro. Rapaz, tu não é crente, Tiago? Como é que pode, rapaz? Eu vi você, rapaz, eu vi. Mas não é assim? É assim que acontece. Nós não podemos pecar. Nós não podemos fazer nada de errado. Porque todo mundo está apontando para nós. Por quê? Porque eles estão nos observando. Então, queridos, nós temos que viver realmente o Evangelho. E aqui nós estamos mostrando a maturidade de Paulo, onde ele não faz nenhum tipo de comparação, onde o exemplo dele é mostrar que ele ainda está correndo para o alvo. E olha, se nós pegarmos, vamos falar novamente, o currículo cristão de Paulo, ele tem muito exemplo a ser dado. Ele poderia falar, não, mas eu preguei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não. Ele diz, eu ainda estou correndo para o alvo. Por isso que eu falo que a caminhada cristã, a maturidade, essa caminhada de 20, 30 anos que muitas pessoas falam, e falam com orgulho, este é o momento para falar, eu ainda preciso muito mais de Cristo. Eu ainda preciso caminhar mais, porque eu preciso ensinar mais para as pessoas, falar mais do amor de Cristo. Essa é a maturidade cristã que nós devemos ter. Não importa quantos anos você tem de caminhada cristã, o que importa é viver realmente esse Evangelho. Queridos, como eu falei, Filipos era uma colônia de Roma. E vocês vão perceber que mais à frente, no verso 20, Paulo fala o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Queridos, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. E como os filipenses, com as atitudes deles, como colônia, ou seja, se eles eram colônia de Roma, eles agiam como romanos. E nós, como cidadãos dos céus, nós temos que agir como cidadãos dos céus. Nós temos que dar o exemplo. Queridos, nós somos livres. E essa liberdade dada por Cristo Jesus para a minha vida, para a sua vida, ela tem que ser vivida. E eu finalizo com algumas palavras. Temos que ter em mente que ainda estamos numa corrida. Tenham isso em mente. A corrida ainda não acabou. Nós não devemos ser apenas espectadores dessa corrida. Nós temos um general. Esse general é Cristo Jesus. Nós fazemos parte de um time. E este time tem um capitão. O general colocou nas igrejas os capitães. Na minha igreja tem o pastor Antônio Targino. Aqui na Igreja Batista Zona Sul tem o pastor Marcelo. E nós fazemos parte desta grande equipe, onde os pastores, que são os capitães, estão nos orientando a fazer da forma correta, a correr da forma correta. Então, queridos, vistam esta camisa, mas vistam realmente com prazer e com amor. Mas não corra só. Não corra só. Traga muito mais pessoas para esse time, para correr juntamente com você. 4 coisas que eu gostaria que vocês estivessem bem gravado na mente. Primeiro, devemos nos alegrar em meio às circunstâncias da vida pelos simples motivos de já sermos mais que vencedores. 2, que as nossas prioridades de vida, as primícias, têm que ser o reino de Deus. 3, que a maturidade cristã nos faz olharmos mais para nós e observarmos que precisamos buscar mais ao Senhor. E para finalizar, devemos agir como cidadãos dos céus. Queridos, que Deus nos abençoe. Que possamos refletir nesta palavra, que possamos realmente viver aquilo que Deus tem para todos nós, que é o verdadeiro evangelho. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pois o Senhor falou aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, que possamos entender que nós somos cidadãos dos céus e temos que viver como tal. Que possamos olhar para as dificuldades da vida, Senhor, sabendo que o Teu Espírito Santo está conosco e possamos ultrapassar todas essas dificuldades, Senhor, pois somos mais do que vencedores. Senhor, nós aprendemos com as dificuldades, para que outras pessoas, ao passar também por essas dificuldades, Senhor, nós possamos dar os nossos testemunhos de vida. Senhor, que possamos proclamar o Teu Evangelho para todos aqueles que não Te conhecem. Senhor, que possamos falar do Teu amor nos nossos trabalhos, nas universidades, Senhor, em todos os cantos desta cidade, meu Pai, para que todos possam conhecer e olhar para todos nós e ver que nós somos um povo alegre, feliz, porque estamos contigo. Muito obrigado, Senhor. Esteja com a Tua igreja, agora e para sempre. Amém.